Gostaríamos agora de convidar Dalmo Tito, membro da comunidade desde 2013, para presidir a primeira mesa. Bom dia a todos. Antes de darmos início a essa primeira mesa, eu começo orientando a respeito das perguntas, né? Normalmente nós abrimos, ao final de cada palestra, nós abrimos um momento para as perguntas direcionadas aos palestrantes. A nossa segunda palestrante, nós tivemos um ajuste de horário, então vai acontecer, o sistema de perguntas vai ser diferenciado no caso dela, de modo que, ao final da palestra, vai ser aberta uma sessão para perguntas exclusivas para ela, e assim que ela terminar, ela vai ter que sair, e, ao final da primeira mesa, aí vai ser aberto perguntas para os demais palestrantes, tá? E aí vai ser para os dois juntos. Tudo bem? Então, nós vamos ter 2 momentos separados de perguntas. Ok? Bom, para darmos início à nossa palestra, a primeira pessoa que eu convido para compor a mesa é uma autoridade em relação aos temas do Provida. Ele é presidente do Instituto Provida de Anápolis, conhecido por sua divulgação e devoção à Nossa Senhora e pela luta incessante a favor da vida e contra o aborto. Senhoras e senhores, eu tenho a honra de convidar o Padre Lodi a compor a mesa. Uma salva de palmas. E o Padre Lodi, ele vai ministrar para nós o tema, inclusive, do nosso fórum, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu passo a palavra ao Padre Lodi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, estrela da evangelização, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto tempo? Uma hora. Bom dia, gente. Quando nosso Senhor estava para subir aos céus, ele disse no finalzinho do Evangelho de São Mateus: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse poder, evidentemente, foi dado pelo Pai. Agora vem a ordem: ide. Fazer o quê? Fazei que todas as nações se tornem meus discípulos. É a primeira missão da igreja. Ensinar, pregar, porque a fé entra pelo ouvido. Depois que se crê, pode-se amar e receber a graça. E receber a graça é a função santificadora da igreja. Ide, fazei que todos os povos se tornem meus discípulos. Pregai.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, santificai. Comunicai a graça que eu mereci no sacrifício da cruz, àqueles que crerem mediante a vossa pregação. Pregar, santificar pelo batismo, mas também pelos outros sacramentos, e, por fim, pastorear, governar. Fazei-os observar tudo aquilo que eu vos prescrevi. Depois que você pregou, depois que você já fez um cristão, você agora tem que tomar conta dele, porque ele se desgarra. Tem que ficar acompanhando sempre. Será que nós somos capazes de fazer isso? Prossegue Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus à sua igreja dá a ela a condição de que ela possa pregar, santificar e governar como ele. Exercer a sua missão profética, que é de pregar, a missão sacerdotal, que é de santificar, e a missão pastoral, que é a missão de governar, de guiar. Quando Jesus havia acabado de ressuscitar, na manhã de domingo, na manhã não, foi na tarde, que ele fez isso. Ele se apresentou aos apóstolos que estavam às portas fechadas, penetrando as paredes com o seu corpo glorioso, e se pôs no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. Qual o presente de Páscoa de Jesus? Foi chocolate ou foi coelhinho? Foi a paz. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Preste atenção. A missão que ele recebeu do Pai, ele transmite à igreja. Ele é um missionário do Pai e faz dos apóstolos seus missionários. Aliás, não por acaso, a palavra apóstolo foi criada por Jesus para designar os seus discípulos, porque significa enviados. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, Jesus está fazendo uma delegação de poderes. Está dando à igreja o poder e a missão que ele recebeu do Pai. Como é que a igreja vai conseguir fazer isso? Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles, dizendo isso. O Espírito é o princípio de vida, porque um corpo sem Espírito é um cadáver. Mas o Espírito Santo é princípio de vida divina. Sem o Espírito Santo estamos mortos em pecado mortal. Portanto, é o Espírito Santo que é capaz de fazer você passar do estado de pecado para o estado de graça. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar dos pecados serão perdoados. Essa é a parte bonita. E agora vem a parte apavorante. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Jesus abriu uma porta e fechou todas as outras. Você quer ser perdoado? O perdão vem pela igreja. Aquela igreja una, santa, católica e apostólica, por força do Espírito Santo, tem o poder de perdoar os pecados. Por quê? Porque um dia Jesus mereceu por nós, no seu sacrifício redentor, a graça que nossos pais haviam perdido pelo pecado original. Perderam para si e para nós, seus descendentes, mas ele, novo Adão, em cooperação com Maria, nova Eva, resgatou-nos, comprou-nos, adquiriu-nos, conquistou-nos, de modo que agora nós lhe pertencemos. E ele nos deu a graça como um presente, porque a graça, que é a vida de Deus em nós, definiçãozinha curta para as crianças, nos torna filhos, porque nós somos filhos de quem nos deu a vida. Mas se pela graça eu recebo a vida de Deus em mim, a graça me torna filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para com Ele depois sermos glorificados. Veja que coisa maravilhosa, não é?
Toda a Santíssima Trindade está envolvida nesse ministério missionário. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Ad Gentes, sobre a missão, diz que o fundamento da índole missionária da Igreja está no próprio seio da Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, nós temos 3 pessoas em um só Deus. Mas se não há diferença nenhuma de dignidade, de tamanho, ou de eternidade, ou de merecimentos, ou de glória, mas há uma diversidade de ordem. A primeira pessoa é o Pai, princípio sem princípio. A segunda pessoa é o Filho, gerado pelo Pai desde toda a eternidade. E a terceira pessoa é o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Filho procede do Pai. Filho e Pai se amam. E como esse amor é verdadeiro e não falso, como é o daqueles que dizem que se amam, mas são fechados à vida, este amor é fecundo. Amor infecundo é um círculo quadrado, não é uma contradição entre os termos. O amor, para ser amor, tem que ser aberto a um terceiro, senão ele se torna egoísmo a 2, mas egoísmo. Dele procede o Espírito Santo, que é o laço de amor entre o Pai e o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Existem 2 processões no seio da Santíssima Trindade. O Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Pai envia o Filho. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Eu vos enviarei um outro Consolador. O primeiro Consolador sou eu, que o Pai enviou. Mas eu vou enviar um outro, um terceiro, que falar em meu nome, que falar de tudo aquilo que eu recebi do Pai, que vos revelará as coisas futuras, que vos introduzirá na verdade completa. Este outro é o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho, assim como o Filho foi enviado pelo Pai, a Igreja é enviada por Cristo, em nome das 3 pessoas divinas, para prolongar na terra o mistério trinitário e também o mistério da encarnação e da redenção do Senhor. Se perguntarmos a algum católico verdadeiro, reto, o que é a Igreja, ele não vai dizer apenas: a Igreja é um conjunto de pessoas que segue um livro chamado Bíblia. Esta seria uma definição boa para um teólogo protestante. A Igreja é a sociedade dos amigos da Bíblia. Para nós, católicos, a Igreja é muito mais do que um conjunto de pessoas que se associa em torno de uma palavra escrita. A Igreja nada mais é do que o prolongamento do mistério da encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, subiu, está à direita do Pai. Um dia ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Mas aqui na terra ele deixou o seu corpo místico, a Igreja, que ele conquistou para si, da qual ele se tornou esposo, mas também cabeça. Como cabeça, ele dirige por amor, não por opressão nem por tirania. Ele é o salvador do corpo, ele purificou a sua esposa no banho da sua palavra e do seu sangue, evidentemente. Ele a fez uma esposa pura, santa, imaculada. Esta é a Igreja da qual nós pertencemos. Esta Igreja é viva, ela é vivificada pelo Espírito Santo. Ela tem a Bíblia como uma das fontes de revelação, que é a palavra de Deus escrita. Mas ela também tem a palavra de Deus transmitida oralmente, que é anterior à Bíblia. Ou não? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não sei, com sinceridade.
Mas se me perguntarem quem veio primeiro, a Bíblia ou a tradição, eu digo a tradição, sem dúvida. Se perguntassem aos primeiros pregadores, onde é que está escrito isso que você está falando na Bíblia? São Pedro ou São Paulo dirão, olha, a Bíblia está na gráfica. Daqui a pouco a gente vai imprimir, mas por enquanto vocês acreditem na nossa pregação oral. Temos alguns livros inspirados do Antigo Testamento, mas os do Novo ainda estão sendo redigidos sob a ação do Espírito Santo, que nos está inspirando a nossa pregação oral. Creiam! Jesus, quando mandou os discípulos, não disse, ide e escrevei, mas ide, pregai. E não disse, quem vos lê, a mim lê, mas quem vos ouve, a mim ouve. Primeiro ouvir. Escrever é um privilégio de algumas pessoas, até alguns, sem querer ofender os políticos, mas algumas pessoas daquela classe nobre lá que não sabem escrever nem ler, né? Escrever. A palavra de Deus escrita, ela é importante, mas ela não exaure todo o tesouro da revelação. O fundamental é pregar. E o fundamental é ouvir e depois praticar. Felizes aqueles que ouvem esta palavra e a põem em prática, não é? Assim termina o Apocalipse. Assim diz Jesus na parábola do homem que construiu a casa sobre a rocha. Um homem construiu a sua casa sobre a areia. Conhece essa musiquinha? Como é que não sabe? Um homem construiu... Não vou, vamos demorar muito. E veio a tempestade, o vento soprou, a chuva caiu. Isso demora muito. E a casa não resistiu. Aí o outro, o homem construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, o vento soprou, a chuva caiu, o vento soprou, e a casa resistiu. Aí termina, nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Nós vamos construir, e virá a tempestade, o vento vai soprar, a chuva vai cair, o vento vai soprar, e a casa vai resistir. Depois, se tiver tempo, a gente ensina essas coisinhas. Mas é bom não para perder tempo que nós não temos, mas é bom para animar em horas de recreação, o que não é o caso presente, né? Então, nós temos o dever de sermos missionários. A missão não é algo que se acrescenta à igreja. A igreja é, por natureza, missionária. Se não fosse, ela não seria igreja. Una, santa, católica. Por que ela é católica? Porque ela é feita para todos. Mas se é para todos, todos têm que conhecer. Então, daí vem a missão. Tem que anunciar a todos. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. Ela é apostólica. Apostólica porque ela foi fundamentada sobre os apóstolos. Mas apóstolos quer dizer enviados. Então a igreja também é enviada. A igreja é santa, mas é santa por quê? Porque ela nos transmite a santidade. Mas como ela vai transmitir a santidade? Ela vai transmitir àqueles que ouvirem, aqueles que forem levados pela pregação à obediência da fé. Mas a primeira missão da igreja é pregar. Ai de mim se eu não evangelizar, dizia São Paulo. Ai de mim se eu ficar calado, se eu ficar como cães mudos, incapazes de latir. Como dizia o profeta Isaías, censurando, né, aqueles que se omitem no seu ministério de falar. O silêncio, muitas vezes, é uma virtude. Falar é prata e calar é ouro, diz um ditado. Mas outras vezes ele é omissão, covardia, medo, conivência, mascarado sob diversos nomes bonitos, prudência, diplomacia, calma. O covarde sabe dissimular a sua covardia sobre muitos aspectos de virtude. Saber discernir quando o silêncio é oportuno e quando ele é pecaminoso é uma arte. É um dom do discernimento que devemos pedir ao Espírito Santo.
sobretudo para nós que estamos vivendo neste mundo sem ser do mundo. Os leigos, diz o Concílio Vaticano II, na sua Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, diz que o que caracteriza os leigos é a sua índole secular. Eles estão presentes no mundo, nas fábricas, nos escritórios, nas casas, nas ruas. E esta vida diária, essas ocupações cotidianas, ela é como que o tecido no qual está imerso, são feitas as suas vidas. Estão tecidas, são tramadas a sua vida. E é exatamente a missão do leigo evangelizar a partir de dentro. O padre evangeliza, mas lá do púlpito, as pessoas ouvem o padre, coitado desse padre, ele fala tão bonito, né? Pena que ele não sabe, ele nunca se casou, ele não sabe que é uma família. Ele mandou a gente ter muitos filhos, eu vou ter e vou dar para eles criar. Ele não sabe, coitado. Ele fala que a função principal da mulher é o lar, mas ele não sabe que hoje a gente não pode colocar isso em prática, porque todo mundo ganha pouco. Se a mulher ficar em casa, vai passar fome. Não existe jeito. E vai por aí. Um monte de discursos assim que são admirados, atraem. Atraem como Herodes ficava atraído pelos discursos de João Batista. Até alguma coisa ele punha em prática, mas não conseguia. Agora, quando um leigo vem para dar exemplo, o padre pode ficar calado. Tenham muitos filhos. A pessoa não acredita. Na hora da comunhão, vem uma família com 12 crianças, em escadinha assim. Ah, que coisa linda. Quem não acreditava tem que aceitar, porque contra fatos não há argumentos, não é? Não, se você ficar em casa sendo mãe, rainha do lar, título detestado pelas feministas, né? Esposa, que elas vão dizer, você está escrava do fogão e de que mesmo, hein? Do tanque, né? Ou da máquina de lavar, não sei. Ou do aspirador de pó, mas está escrava de qualquer maneira. Se você não vai nunca ser feliz, você não vai ser realizada. Aí chega uma mãe de família que, por seu exemplo, contradiz tudo aquilo que ela aprendeu da doutrinação feminista com que nós fomos criados. Isso existe. Não é uma coisa estratosférica, não é do século XVIII e o padre está atrasado. Não, ainda... que coisa boa. Essa é a função dos leigos. É a função do fermento. O fermento, ele cresce ocultamente e lentamente, mas eficazmente faz a massa crescer. É a função do sal. O sal não é colocado em grande quantidade. Se for, estraga a comida. Mas ele tem que ser colocado. Pequenino, mas indispensável. Tem que ser colocado. O sal serve para duas coisas. Salgar, evidentemente, dar sabor. E para não deixar corromper. Não deixar estragar. Vocês são poucos, tudo bem, pouco como sal, pouco como fermento, mas se vocês estiverem no meio da massa, vocês podem fazer a diferença. A luz pode parecer pequenina. Antigamente, quando não existia essa máquina aqui, que faz de tudo, havia também uma outra máquina inferior chamada caixa de fósforos. Chegaram a conhecê-la? Então, quando acabava a energia elétrica por algum motivo, e todos ficavam sem enxergar um palmo à frente do seu nariz, aquela escuridão assim, algumas pessoas dando uns gritos assim, mamãe, onde é que está? Aí, de repente, alguém tirava do bolso uma caixa de fósforo, um palito, parecia uma tocha, um sol. Mas era uma chama de palito de fósforo acesa. Mas que diferença naquela escuridão imensa! Assim somos nós. Se nesse mundo aqui tão cheio de escuridão aparece uma luz, ela faz uma diferença, ela chama a atenção, seja para atacá-la, para apagá-la, para exterminá-la, seja para se aproximar dela. O que é isso? Isso queima? Isso ilumina?
Isso é bonito? Tem mais um palito para mim? Deixa eu ver. Então, essa é a função que nós temos. A evangelização, ela só vai acabar quando o Senhor vier. Jesus disse, não conseguireis atingir todas as nações até que o Filho do Homem venha, não é? E além disso, ele, naquela parábola da viúva importuna contra o juiz iníquo, será que Deus vai deixar de fazer justiça àqueles que clamam por Ele dia e noite? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo, Ele fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda fé sobre a terra? E deixa a pergunta em aberto, porque ela não tem resposta, depende de nós. Ele vai encontrar se você pregar. Sim. Se você viver o que prega, ótimo. Se as pessoas se arrastarem pela sua palavra, mas também pelo seu exemplo, ótimo. Mas se não, quando ele vier, não vai encontrar. A pergunta fica em aberto, porque a resposta é nossa. E depende não de um palpite, como na loteria. Depende da nossa ação. Trabalhemos para que quando o Senhor vier, haja fé sobre a terra. Isso é maravilhoso, gente. É a verdade que nos liberta. A mentira pode ser doce, mas ela engana e mata. O diabético ficaria feliz se um médico lhe prescrevesse tomar açúcar, pudim, doce de leite. Que médico bom. Bom nada. Daqui a pouco ele vai morrer. Mas ele está fazendo mentirosamente algo que agrada o paciente. O médico mau, entre aspas, é aquele que proíbe isso tudo de gostoso e prescreve insulina, além de uma dieta rígida. Mas este médico é veraz e a verdade liberta. Pela verdade, este diabético será salvo. Assim, no plano sobrenatural também. É cômodo você encontrar um falso profeta que lhe dê a chance do divórcio, para tentar uma segunda chance, já que você errou no seu matrimônio. É fácil que um falso, é difícil, né? Profeta lhe diga que você já tem uns filhos suficientes, já tem dois é demais neste mundo, dizem eles, né? E você já pode não só usar anticoncepcional, diz o falso profeta, como até se operar, seja homem ou seja mulher, para evitar ter mais gastos desnecessários. Você já teve os filhos suficientes, já produziu o que tinha que produzir, agora você vai gozar. Esse é o falso profeta. As pessoas vão atrás deles para poder se alimentar da mentira. Mas esta é a porta larga, é o caminho espaçoso que conduz à condenação. Não é a porta estreita que conduz à vida. Você pode dizer para as pessoas que, em certos casos, elas podem mentir, ou faltar com a verdade, ou dissimular, ou fazer algumas coisas em homenagem ao pai da mentira, desde que seja com boa intenção, ou por necessidade, ou até mesmo para salvar uma vida. Por que não? Vamos mentir, vamos enganar. E, no fundo, esse pecado, que a mentira é sempre um pecado, pode ser venial, mas é sempre um pecado. Com esse pecado eu vou impedir, por exemplo, que uma gestante faça um aborto. Mas o fim não justifica os meios. Você não pode comparar um mal moral menor com um mal moral maior. Não pode aprovar a atitude de Pilatos, que queria flagelar Jesus, pecado, para impedir a crucifixão de Jesus, outro pecado. Não pode. Não só porque ele acabou crucificando Jesus também, mas ainda que a flagelação fosse suficiente para evitar a morte, não se pode cometer um pecado pequeno para evitar um pecado grande. Não se compara um com o outro. Pecado sempre é para se evitar. Mas isso é uma porta estreita, padre. Mas é a que conduz à vida. A porta larga é a que conduz à perdição. A que conduz à vida é a porta estreita da castidade, que exige uma vigilância, uma renúncia, um autodomínio imenso.
ininterruptos, além da frequência assídua às orações e aos sacramentos. É estreita. A porta larga é aquela que este mundo nos oferece. É a porta das orgias e das devassidões. É a porta da fornicação e do adultério. É a porta do homossexualismo e até da bestialidade, com a condição de que você se previna por meios mecânicos que o Ministério da Saúde de outrora garantia que eram eficientes para você cometer um pecado seguro, para você não contrair a AIDS, nem outras doenças sexualmente transmissíveis, nem uma outra doença, entre aspas, assim considerada pelo mundo atual, que é o filho, a gravidez. Né? Essa é a porta larga. A porta estreita é a porta da castidade. Ela é exigente, mas ela traz uma alegria que os impuros não conhecem. Eu tenho pena dos que zombam de mim e de vocês pela castidade que nós praticamos. São covardes, zombando dos corajosos. São derrotados, zombando dos vencedores. São frouxos, zombando daqueles que são valentes. São pessoas que estão revolvendo na lama, zombando daqueles que estão brilhando pelo estado de graça. Coitados, eles não podem fazer outra coisa. É a arma que eles têm, desesperada, para tentar salvar-se. Mas, se nós quisermos que o mundo seja impregnado pelo Evangelho, temos que pregar. E essa pregação, embora seja uma missão precípua do Romano Pontífice, dos bispos, dos padres, eu, em primeiro lugar, dos diáconos, ela não se exaure no meio clerical. Nem sequer ela termina com as freiras, as religiosas, mas as famílias são evangelizadas e evangelizadoras. A família é a célula da sociedade. O que é a célula, dizem os biólogos, é a unidade morfológica e biológica dos seres vivos. O que uma célula faz? Tudo que um ser vivo faz, em miniatura, ela faz. A célula se alimenta, a célula se reproduz, a célula pode até morrer, a célula cresce, mas dentro de uma célula, se você for em algum dos organoides celulares, você já não consegue mais isso tudo. Pegue, por exemplo, uma mitocôndria. Pegue, por exemplo, um ribossoma. Aí ele já não consegue fazer sozinho o que uma célula faz. Abaixo da célula, você perde aquele caráter de ser unidade dos seres vivos. A família é a unidade da sociedade. A sociedade tem a autoridade, tem a distribuição e a administração da justiça, tem a fraternidade, tem a comunhão de pessoas no único fim. O Estado é formado de famílias. A família é a menor célula em que a sociedade pode se dividir. Na família existe autoridade. Na família existe partilha. Na família existe a administração da justiça. Na família existe zelo pelo bem comum. A família é uma sociedade em miniatura. Se você descer abaixo da família, pegar só o pai, ou só o filho, ou só a mãe, são pessoas, mas não são sociedade, nem são miniatura de sociedade. A célula é a família. Como você faz para destruir um organismo? Destrói a célula. Essa destruição se chama necrose. Faça uma necrose no tecido social. Destrua a família e você vai acabar com o mundo. Não é suficiente, se você quiser destruir uma civilização, fazer uma revolução e implantar um governo ditatorial que proíba a religião, que obrigue as mães a sair de casa para trabalhar fora vestidas de macacão, que confine as crianças em creche, que proíba falar o nome de Deus, como fizeram na Rússia. Isso não tem tanta eficácia. Porque, por ser uma coisa forçada, as pessoas sucumbem,
mas não aderem interiormente, nem todas, pelo menos. E pode ser que depois que o tirano cair, as pessoas voltem ao estado de antes. As mães voltam, oh, que bom, agora eu posso voltar para minha casa. Fiquei tanto tempo trabalhando fora, forçada. Puxa vida, as crianças, oh, que bom, mamãe, agora eu posso sair da creche, porque o governo deixou. Ah, que coisa boa, agora eu já posso colocar o crucifixo aqui na parede para rezar. Mas, se fizerem algo diferente, corromper a família, isso é bem mais eficiente. O futuro da humanidade passa pela família. E eu ouso dizer, o futuro da família passa pela mulher. Por quê? Costuma-se dizer que é a mulher que faz o lar. Não só porque ela fica mais tempo no lar, não só porque ela tem a função materna de acolher, como também porque o pai, que é o provedor, que é o cabeça, ele não pode nada sem o coração, né? Confere. Já viram uma cabeça funcionar sem coração pulsando? Pum, 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 pum. Perguntas de embriologia. Qual o primeiro órgão a se formar? O cérebro ou o coração? O coração. Com 21 dias já está pulsando. O cérebro vai bem, obrigado, mas vai demorar um pouquinho a chegar. A vida já existe com o coração pulsando. Mas as ondas cerebrais vão demorar um pouquinho até serem emitidas. A mulher é o coração da casa. Os ideólogos da destruição da civilização cristã entenderam que é preciso corromper a mulher. É preciso fazer convencê-la de que ela está sendo escravizada, que por muito tempo ela ficou convencida, por ideias falsas, de que o lugar dela era dentro de casa, cozinhando, passando e lavando roupa e louça, e cuidando do marido e dos filhos, e que a solução, a libertação para ela seria sair, imergir-se no mercado de trabalho, competir com o homem, ganhar tanto ou mais do que ele, conseguir um título, deixar de ser alicerce, que ninguém vê, mas sustenta a família, e passar a ser fachada, que não tem nenhum papel de sustentação, mas todo mundo olha, essa aqui é a doutora fulana de tal. Quem é essa? Essa aqui é a dona de casa. Dona de casa. Deixar de ser alicerce para ser fachada. E as mulheres, em massa, aderiram a isso. Em maior ou menor escala, nós crescemos, a nossa geração cresceu assim. Mulher não deve ter muitos filhos. Isso era do tempo das nossas bisavós, diziam para nós. Né? Hoje não dá, mesmo que você queira, padre, você está no outro mundo. Hoje não é assim. Você já viu? Hoje a mulher, se tiver 2, já tem muitos. E ela tem que colocar na creche para poder trabalhar, para ajudar na renda familiar, porque o marido só não dá. Não é assim que você está pensando, não, padre. Você está em uma outra época. Acorda, padre, que esse mundo já mudou e você ainda está atrasado. Essa ideologia que faz com que, livremente, não por imposição, as mulheres queiram ver a maternidade como algo negativo, a aquisição de dinheiro como algo prioritário, a aquisição de um título mais do que a função materna. Fazer isso faz com que a família, com muito mais rapidez, seja corrompida como célula e com ela a sociedade inteira. E como ela foi corrompida interiormente, de dentro para fora, não por imposição externa, aí a cura é mais difícil. Porque não é só tirar o ditador lá de cima para que as mães voltem para o lar. Não, elas já se acostumaram a ficar fora e elas não são capazes de acreditar que elas nasceram para o lar. Que aquilo lá é o lugar delas, privilegiado e insubstituível, onde ela deve ser como é que diz aquela música? Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Elas acham que elas não podem ser isso, elas têm que ser como o homem, elas têm que falar grosso, deixar a barba crescer, usar uma gravata e dizer, eu sou o doutor ou a doutora fulana de tal. Porque lá dentro de casa eu não sou valorizada. E esse mundo vive de
aparências, e eu quero aparecer. Olha aí para mim. Tadinha, coitada. Ela não entendeu que nós somos o que somos aos olhos de Deus, não aos olhos deste mundo que passa. É Ele que vai nos julgar, não é esta sociedade perversa, não. E se a gente conseguir salvar a mulher, e é tão difícil, gente, a gente salva a família. E se a gente salvar a família, a gente salva a sociedade. E quando eu vejo vocês aqui, vocês não são capazes de imaginar a minha alegria. Eu fico tão contente. Eu vejo aqui o que eu queria que existisse lá na minha diocese de Anápolis. Aquela diocese, vocês não vão acreditar, vão porque eu estou falando, mas vão admirar-se. Aquela diocese, ela tem superabundância de padres. Já viram uma diocese com esse problema? Não disse assim, admirar? Há padres lá. Tá. Sim, é isso mesmo. Há padres lá até, como se diz, para exportação. O bispo não sabe mais. O bispo não sabe mais o que fazer. Ele divide paróquias. Ele cria novas. Ele coloca vigários paroquiais. O que não falta naquela diocese, acreditem no que eu vou dizer, são padres. Padre, você está num paraíso. Se os padres forem todos santos, e buscarem a santidade, lá é parasidíaco. Como isso nem sempre acontece, o paraíso está ainda em construção, mas faltam famílias. Porque aquilo que a gente prega, eu e outros padres, não estou sozinho lá, há outros que pregam como eu, mas não é a totalidade, infelizmente. Tem que ser acompanhado do exemplo vivo de vocês. Por isso, tantas vezes eu já pedi, e parece que por insistência ou por rendição, o Benê, cadê o Benê? O Benê vai sucumbir, né? Que mandasse famílias novas para lá, né? Para evangelizar aquela diocese que tem muitos padres e paradoxalmente, poucas famílias. A gente tem que fazer que esse exemplo maravilhoso que vocês têm, que é um exemplo de vida, gente, que eles vejam que é possível, né? Você não acredita que os jovens possam viver a castidade? Pois aqueles jovens vivem. Não acredita que as mocinhas saibam viver ao contrário do que a moda diga, mas vestir-se decentemente? Pois elas se vestem. Não acredita que os casais possam ter 5, 6, 7, 8 e desejem ter 10 ou 15 filhos? Pois eles desejam. Não acredita que a mulher possa gostar de ficar no lar? Pois aqui elas gostam. Então o padre não é de outro planeta. Ou então ele trouxe um marciano para nós. Vamos ver como é que é a vida em Marte? Quem sabe, né? Essa missão de evangelizar, eu acredito muito que ela comece pelas famílias e que as famílias se tornem evangelizadoras, tá? Por favor, não desistam de evangelizar. Eu sinto um peso na consciência contínuo de saber quanta gente está precisando de mim. Eu tenho capacidade, vai ser prestada contas, vou ter que prestar contas a Deus dos talentos que Ele me deu e que eu não posso enterrar e devolver sem lucros. Mas eu fico angustiado. O que eu vou fazer com isso? Já sei, eu coloquei no banco. O banco é Nossa Senhora, né? O banco é onde Deus colocou tudo que há de mais de precioso, até o seu filho, para que ele pudesse crescer dentro dela e ficar protegido dentro dela. Não há lugar mais seguro e mais propício para que a nossa graça batismal cresça do que dentro de Maria Santíssima. Consagrei-me a ela na qualidade de escravo, para ser mais fielmente escravo de seu filho Jesus. Ótimo! Isso me dá uma tranquilidade? Me dá, porque eu sei que ainda quando parece que eu não estou fazendo nada, mas se eu estou fazendo, estou entregando tudo no coração dela,
ela sabe multiplicar, ela sabe dividir, ela sabe distribuir, ela sabe dar glória a Deus, como eu não saberia. Mas nós temos que ser, como dizia o Papa Francisco, né, no bom sentido da palavra, criativos. Como é que eu vou fazer se na Santa Missa que eu celebro lá na casa de acolhida das gestantes do Provida, o público é bem escasso. Poucas pessoas vão lá para a missa que eu celebro das 6h30. Uma freira me deu um puxão de orelha. Padre, você está enterrando o seu talento. Quando alguém puxa a orelha de um padre, a gente tem que tomar cuidado. Deve ser o Espírito Santo falando. Aí eu resolvi, o que eu vou fazer? Vou fazer igual o padre Paulo Ricardo. Eu vou pegar as homilias, vou gravar, vou editar para as pessoas não ficarem com as minhas tosses, com as minhas repetições e os ruídos de fundo, e vou colocar no YouTube com uma fotografia estática. Aí fica um arquivo bem levinho e dá para fazer todo dia. Oba, funcionou! Desde o dia 21 de setembro, dia de São Mateus, até hoje, com exceção de ontem e hoje, as homilias que eu fiz estão todas lá, para quem quiser ver. E se você quiser, assine o canal. Assine não, como é que é? Inscreva-se. Clique naquele sininho, né, para receber notificações, e toda vez que tiver uma homilia, em geral é todo dia. Só não sei a hora, porque a gente não sabe a hora que dispõe para editar e publicar o vídeo, mas costuma sempre no mesmo dia. É uma coisa boa. Hoje nós temos as redes sociais de benditas e malditas, porque elas podem servir para 1000 coisas, até para destruir a inocência dos pequeninos. Mas elas têm um alcance, uma penetração nunca vistos antigamente. A gente pode, por meio delas também, se tomar o devido cuidado conosco mesmos, evangelizá-las. Nós podemos utilizar hoje desse celular para fabricar vídeos que antigamente ninguém sabia fazer e publicá-los na internet num espaço que antes você teria que comprar de uma emissora de televisão. Hoje Deus nos deu essas máquinas e nenhum de nós pode dizer eu estou incapaz de fazer qualquer coisa, porque eu sei que todos nós temos capacidade. A gente tem que liberar a criatividade para conseguir essa penetração, porque todos têm direito à verdade, né? A verdade é que liberta. E se há algumas pessoas ainda iludidas pela ideologia de gênero, pelo comunismo, ou por tantos ismos aí, e não alimentadas pela verdade do cristianismo, mea culpa, mea máxima culpa. Por quê? Por favor, gente, não digam, eu não tenho o que fazer, padre. O que o senhor me recomenda preencher meu tempo? Meu Jesus, você não tem o que fazer. Nós temos um tempo tão curto para dar glória a Deus e para salvar 7 bilhões de almas. Já aumentaram? Não sei. Nós temos um tempo tão pequeno para que o Senhor, quando voltar, encontre fé sobre a terra. E você me diz que não tem o que fazer? Se você me dissesse que não tem tempo para fazer tudo o que deve fazer, eu acreditaria. Mas nós não podemos nos dar o luxo de dizer, agora eu vou ficar descansando. Você vai ter a eternidade inteira para descansar, né? Não, agora é hora de trabalho. A gente dá um repouso para poder, assim, alimentar a nossa alma. A gente descansa. Eu aprendi, não são obrigados a colocar em prática, mas eu aprendi com o meu médico, estou fazendo isso, a dormir às 9 horas da noite e acordar às 5 da manhã. Quantas horas de sono são de 9 às 5? 8! Hora boa! Acordando às 5, dá tempo de eu me preparar para a Santa Missa, fazer o ofício das leituras e celebrar às 6h30, até às 7, porque 7 horas o pessoal está saindo para trabalhar. Eu não posso demorar muito, por isso as homilias são pequenas. Aí depois, se eu não conseguir rezar as laudes antes, eu rezo logo depois da missa. Pronto, que coisa maravilhosa. Esse repouso é necessário
Mas o repouso da preguiça, da ociosidade, você pode ficar sem fazer nada, você não fica sem fazer nada por falta do que fazer, mas por falta de amor a Deus, a quem você deveria estar servindo, e por falta de amor às almas que Ele redimiu com seu sangue, mas que a graça não chegou a ela, porque não houve quem pregasse. Já aconteceu na sua paróquia de o padre pedir catequista, se você dizer para o padre, desculpa, padre, eu sou dona de casa, eu sou tão atarefada, depois, ano que vem, talvez. Cuidado, gente, cuidado ao dizer não para alguém que nos chama para um trabalho evangelizador. Pode não haver outra chance, e mesmo que haja outra, essa já passou. E as criancinhas que você poderia ter salvado, talvez não se salvem por sua causa. Nós temos uma missão que é insubstituível. Temos que pensar assim. Aquilo que Deus me deu para fazer, eu não posso pensar que outro vai fazer como eu faria. Senão Ele teria criado só o outro e não a mim. Mas se Ele criou o outro e a mim também, é porque eu tenho algo que é só meu. E será que eu estou fazendo isso tudo? E eu pergunto, mais uma vez, quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé sobre a terra? Benê, não é para constranger você, é para suplicar. Como um mendigo a um milionário. Leva umas famílias novas para Anápolis. Para que as ovelhas não se percam, não só por falta de pastores, porque lá tem muitos, por falta de bons pastores, não são tantos assim, e por falta de bons leigos evangelizadores, indispensáveis ao trabalho pastoral. E Maria Santíssima, que é a nossa mãe, rainha, senhora e padroeira, que será assunto da outra palestra, a palestra da tarde, mas vocês não vamos adiantar, que é a estrela da evangelização, a primeira missionária que foi às pressas de visitar a sua parenta Isabel, logo depois da anunciação do Senhor, de conceber o seu filho Jesus, ela foi trazer o seu filho à sua parenta e inundar a carta de Zacarias com o Espírito Santo. Que Maria Santíssima nos faça entender e faça pôr em prática esta nossa missão tão urgente e irrenunciável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa mãe, Maria Santíssima. Eu peço desculpas porque eu terminei antes da hora. Ainda falta 1 minuto e 10 segundos. Nós agradecemos ao Padre Lodi pela bênção dessa pregação, que, como foi colocado ontem, o amor de Deus se manifestou aqui nas suas palavras, no seu jeito, e que esse tema, com a graça do Espírito Santo, que cada um consiga aproveitar o melhor de si, tendo em vista a tão importante razão de evangelizarmos, a salvação das almas. Que cada um no seu papel abrace de coração, pois Deus conta com cada um de nós.